Meu nome é Gabriel Souza, tenho 24 anos e sou historiador. Falar sobre Santa Cruz do Capibaribe e Açulanca é algo único, pois devemos preservar a história para esta e para as próximas gerações. A Feira da Açulanca, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, começa na década de 40 para 50, entre 49 e 50, 1949 e 1950. Essa feira, antes da Açulanca, ela funcionava na Rua Grande, que era a feira de mangaio, de couro, de algodão. E os caminhoneiros daqui da Vila de Santa Cruz, até então não era cidade, levavam as mercadorias para Recife, para a fábrica de Camaragibe, para São Paulo, para a Bahia, e acabava trocando o couro ou algodão por pedaços de retalho, de elanca, e trazia para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, fora outros produtos. E acabava que, ao chegar em Santa Cruz do Capibaribe, esses retalhos eles eram usados para fazer as coxas de retalho pelas costureiras. E daí vai nascer a primeira peça de Açulanca, na década de 40. Aqui no Museu da Açulanca temos exemplares de máquinas que remetem a esse começo de feira. As máquinas domésticas, que elas vão funcionar na manivela, e elas ainda não eram industriais, porque estava começando a Feira da Açulanca. Essa feira vai começar na Rua Siqueira Campos, especificamente pela manhã. Como funcionavam muitos comerciantes, as sulanqueiras, as costureiras da época, acabavam depositando suas mercadorias no chão, na calçada, para que quando os comerciantes saíssem da casa, eles que vinham comerciar outro tipo de mercadoria, acabavam vendo a Açulanca espalhada pelo chão e perguntavam o preço. E por o preço ser muito barato, acabava comprando e fazendo a fama, falando sobre as peças e quanto era barato. Isso acabou se popularizando em Santa Cruz do Capibaribe, até que se tornou um comércio muito grande. Aqui no museu a gente vai ter várias máquinas de costura, remetendo esse tempo, várias coxas de retalho, e a gente vai poder acompanhar a evolução dessas máquinas. Desde a década de 40, como vocês estão podendo ver, as máquinas com as coxas de retalho, até ir avançando para a década de 50, e quando a feira vai tomando forma. Aqui a gente pode ver um exemplar de quando as máquinas já estavam se tornando um pouco mais industrializadas. Por quê? Porque estava se popularizando muito a feira, o comércio estava crescendo muito, muitos comerciantes estavam indo vender em outros estados e acabou que a feira se fixou aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na década de 60. Então a gente já vai ver uns avanços de máquina. Esse exemplar pertence à Berta França Aragão, da década de 1900, do ano 1938. Ela que é neta de Neco Aragão, uma personalidade daqui de Santa Cruz do Capibaribe. E a feira já vai tomando forma, aí já vai ocupando 4 ruas, 3 ruas, por aí. Então vai avançando a feira e aí também vai avançando a industrialização. Com isso a gente vai ver aqui outros exemplares de máquina, mas especificamente esse aqui, que é industrial, que remete à máquina mais antiga de Santa Cruz do Capibaribe. Essa máquina que tinha a costura pesada. Então na década de 70, 80 e 90, Santa Cruz do Capibaribe vai ter a maior feira livre do país de confecção. Essa feira ocupava 38 ruas da cidade e tinha mais de 8.000 bancos. Acabava que com o avanço da Feira da Açulanca, que funcionava a semana toda, não tinha como entrar na cidade e nem como sair. E também havia essa necessidade da feira não funcionar um dia. E ela acaba não funcionando na quarta-feira, que é especificamente o dia que era livre de feira em Santa Cruz. Então o prefeito de Caruaru da época, ele vai acabar levando a feira para Caruaru. Ele disse que os comerciantes que não precisavam comercializar, os que não comercializavam aqui na quarta, poderiam comercializar lá em Caruaru. E assim, entre 80 e 90,
nasce a Feira da Sulanca em Santa Cruz de Capibaribe. Aqui a gente pode ver os ferros de passar, que as sulanqueiras usavam para passar o ferro para deixar a peça mais enfeitada. Esse funcionava a carvão e o outro a vapor. Esses ferros ainda hoje em dia são encontrados em zonas rurais aqui de Santa Cruz do Capibaribe. E a Feira da Sulanca também nasce em Toritama, formando polo de confecções na década de 90. Com isso, em 90 acabava comercializando couros também, como a gente pode ver aqui nas fotografias. Os caminhões levavam couros e houve a revolução em Toritama nos anos 90 do couro para o jeans, através de máquinas industrializadas que a gente vai ver posteriormente. A gente aqui pode conferir fotos que remetem a essa época. E a origem da palavra Sulanca. Por que Sulanca? Porque a mercadoria também vinha de São Paulo e na época os nordestinos conheciam São Paulo como Sul. Hoje a gente sabe que São Paulo é Sudeste, né? Então, como a elanca vinha do Sul e o nome do pano se chama elanca, então juntou Sudeste, Sul e lanca, formando o nome Sulanca. Esse é um dos termos que a gente usa para Sulanca. Existe outra teoria que foi um guarda que achou o produto muito feio e disse que era sucata e acabou dando esse nome de Sulanca devido ao pano elanca. A gente aqui pode ver na década de 90 já um avanço da confecção, da Sulanca. A gente vai ver aqui máquinas semi-industriais que remetem a esse tempo. E por a feira estar ocupando muito, acabou atraindo a atenção de vários investidores, atraindo a atenção do governo que veio fazer entrevistas aqui de várias TVs, rádios e tudo mais. E também houve um problema em relação à educação. Havia muita evasão escolar para o povo produzir. Muitas crianças saíam das escolas para ajudar os pais. Então, essa é uma das razões de a gente ter um déficit de educação hoje em dia aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Então, nos anos 2000, na década de 90 para 2000, a gente vai ter justamente a ideia do Moda Center pelos gestores da época de mover a feira para outro lugar, porque a feira ocupava muito espaço de Santa Cruz. Era 38 ruas no centro da cidade quase a semana toda, só não funcionava um dia. Então funcionava a feira de dia e à noite também. Então havia a questão da criminalidade, a questão da imagem da cidade. Então a ideia do Moda Center começa a ser pensado um espaço propenso para a feira. Em 2006, dia 7 de outubro, nasce o Moda Center Santa Cruz, como esse espaço destinado para a Feira de Santa Cruz, que hoje é o maior polo de confecções da América Latina. Aqui a gente pode ver também a exemplar do Toyota, que é um transporte exclusivo do Nordeste brasileiro, especificamente de Pernambuco e Paraíba. Ele é uma Bandeirantes alongada, ele é feito para a Sulanca e só existe aqui no Nordeste brasileiro, especificamente em Pernambuco e Santa Cruz. Hoje o Moda Center Santa Cruz funciona na cidade de Santa Cruz de Capibaribe, mas a gente tem um polo de confecções, que é Santa Cruz, Toritama e Caruaru, se tornando o maior polo de confecções do Brasil, que funciona essa Feira da Sulanca, que ela é importante para o desenvolvimento da cidade de Santa Cruz de Capibaribe e da história do povo de Santa Cruz. Aqui a gente pode ver a Sulanca como ela era antes. Hoje Sulanca ela vai ser tudo o que é produzido aqui em Santa Cruz. Todo tipo de roupa vai ser Sulanca. Mas aqui a gente tem exemplos de como era a Sulanca antigamente. Como eu falei a vocês, era uma mistura de vários panos. Então nisso, como a gente vê nesse exemplar de várias peças, era mistura de várias elancas, de outros tecidos para formar uma roupa só. E por isso que era barato, porque era toda uma mistura. Então essa é a Sulanca antiga. A Sulanca hoje em dia é tudo que se produz aqui de roupa em Santa Cruz de Capibaribe. Aqui a gente pode ver o espaço acadêmico destinado à pesquisa de alunos, tanto do ensino fundamental médio, quanto do ensino superior. Para quem deseja conhecer mais sobre a história de Santa Cruz, a gente tem aqui exemplares de livros, de jornais, de fotografias
Bem como a gente tem esses quadros, essa foi a primeira turma de costureira na década de 50, como estava avançando, na década de 40 já estava começando e era um comércio muito bom, rentável, acabou que se formou turmas para costura, porque começaram fazendo tricô, aí depois foi que veio as máquinas domésticas. E aqui a gente vai ver os 3 primeiros caminhoneiros que foram levar os produtos rurais e trouxeram a elanca para cá, os retalhos. Ali é a Dona Petinha, que é uma das costureiras mais antigas vivas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que tem parte dessa história. Nós do Moda Center Santa Cruz agradecemos por esse espaço destinado a contar a história de Santa Cruz do Capibaribe, e a gente espera que a história seja sempre preservada, porque a Sulanca faz parte de Santa Cruz do Capibaribe e é muito importante para o desenvolvimento dessa cidade.